Doutor, boa noite, muito bem-vindo. Bem-vindo. Boa noite, bom estar aqui com vocês. Muito Boa bom noite. te receber também. Doutor, agora há pouco a gente comentava sobre o julgamento que começa ali no dia 2 de setembro, né? E a gente teve, assim, claro, a gente está falando tudo no âmbito do golpe, mas esse indiciamento é uma outra investigação. Tem a ver com o golpe, mas não vai entrar nessa questão do julgamento. Aliás, eu acho que a gente pode começar por aí, né? Aproveitar a presença do doutor Fernando Fernandes para explicar para a gente como o julgamento não vai ter todos esses áudios, né? Essas falas que a gente acompanhou. Isso não vai entrar no escopo desse julgamento do dia 2 de setembro, né? Não, pode entrar sim. Pode? Não tenha dúvida que isso pode entrar, porque é o seguinte, porque na verdade, esse é um inquérito conexo, que tem relação exatamente com a continuidade delitiva dos réus. Na verdade, o que acontece? Esse inquérito e esse indiciamento está na tentativa de obstrução da justiça e principalmente de ameaça ao Supremo Tribunal Federal. Eu acredito o seguinte, que talvez o Bolsonaro não fique nem em prisão domiciliar até o julgamento do dia 2. Ele está sob sério risco de ser retirado da prisão domiciliar para uma prisão comum. Inclusive, hoje saiu uma notícia de que a Polícia Federal já preparava um local para a prisão do Bolsonaro. Não parece ser mera especulação, porque de fato o que houve foi um descumprimento claro das decisões cautelares do processo principal, ao qual o Bolsonaro, o principal réu, continua descumprindo. E a busca e apreensão do telefone do Bolsonaro foi realizada no processo principal. Em razão da busca e apreensão do processo principal é que esses autos vieram à tona. Portanto, é o seguinte, é óbvio que aquele processo tem as suas provas próprias, depoimentos contundentes, documentos que já garantem, sem sombra de dúvida, mesmo com todo respeito ao devido processo legal e à formação de convencimento dos ministros supremos, nós estamos diante de um processo que é público e notório, que tem 99% de chance de uma condenação há mais de 25 anos. Mas, tendo em vista que esses áudios foram apreendidos em uma busca e apreensão do processo principal, podem, em algum momento, serem sim levados ao julgamento, sob o ponto de vista, inclusive, da fixação do quanto da pena. Porque é um réu que não para mesmo depois da acusação, mesmo depois de medidas cautelares, é um réu que, em conjunto com o filho, tenta submeter os juízes do processo, e não só os juízes do processo, mas os juízes do processo e o país inteiro. Há uma pressão para um único fim, ele se livrar. Qualquer outro réu no país já estaria preso, fora de prisão domiciliar. Aqueles que acham que o Alexandre de Moraes é duro, e né? Eu diria que o Alexandre de Moraes tem sido mais do que condescendente com o Bolsonaro e com as pessoas desse processo. Porque, veja, ele entrou numa embaixada da Hungria, poderia ter sido decretada a prisão cautelar. Ele descumpre medidas cautelares constantemente e, mesmo assim, ele foi colocado em prisão domiciliar. E agora, com a apreensão desse telefone, ficou absolutamente claro que se comunica com réus do processo, ele está impedido, recebe peça processual de um dos réus antes de ser protocolizada, persiste em uma articulação para ameaça e consequências aos juízes brasileiros. Não há sinceramente, não há como não decretar a prisão dele. E isso é possível, ele e outros réus que sejam recolhidos presos. Se eu não me engano aqui, qual é o réu que
que o Braga Neto, foi apreendido mensagem do Braga Neto para ele, dizendo, olha, eu estou aqui com outro telefone, etc. Quando claramente ele estava impedido. E material do Mário Fernandes, né? Material do general Mário Fernandes, a defesa do general Mário Fernandes também está preso. Antes de ser protocolada, caiu lá na mão dele. Caiu lá no celular do Jair Bolsonaro. Fora o esboço lá de um pedido de asilo político para a Argentina, que também foi encontrado no celular dele. Então, o senhor acha que tem uma grande chance de, nas próximas 48 horas, talvez, né? O Bolsonaro ter a prisão domiciliar convertida em prisão mesmo. E aí ele seria levado, talvez, já para essa sala da Polícia Federal que está sendo preparada. A gente teve a notícia hoje. É isso? Antes do julgamento? Eu acho que é o seguinte, o ministro Alexandre de Moraes, ele tem hoje todas as condições para a decretação, para a conversão, porque ele já está sob prisão. Verdade. Para a conversão da prisão domiciliar em uma prisão cautelar, preventiva, fora de casa. Sim. Os elementos já estão aí. E o Braga Neto também, e o outro general, quer dizer, já estão, os elementos estão todos na mesa. Se o ministro decretar isso, e tem plena possibilidade de fazê-lo, não há um ataque jurídico que possa ser feito a ele. Ele, ao contrário, ele dar ainda a chance de se explicar por 48 horas é mais do que condescendência. Acho que o ministro, nós não podemos criticar o ministro por ele ter o seu próprio ritmo em relação aos comportamentos dos réus. Mas qualquer outro juiz do país, em relação a qualquer outro réu, já teria decretado a prisão preventiva dele em uma penitenciária há muito tempo. E isso pode ocorrer a qualquer minuto com o Bolsonaro. Bolsonaro está provocando isso. E mais, a questão do Malafaia, veja, já estava muito evidente que o Malafaia, em que pese de se dizer líder religioso, da mesma maneira que o Supremo já definiu, liberdade de expressão não comporta ataques à democracia, racismo. Ora, liberdade de expressão tem seus limites. Da mesma forma, se dizer líder religioso não comporta se utilizar das redes sociais, que tem milhões de seguidores, não para manifestar liberdade de pensamento, mas para atacar sistematicamente o judiciário brasileiro. Não criticando decisões judiciais, mas sendo um elemento fundamental para uma crescente ameaça às autoridades brasileiras. E isso toma uma proporção muito maior quando, além das ameaças diretas de rua, no incentivo ao ódio, que não é crítica, é incentivo ao ódio que levou, por exemplo, um sujeito a explodir com uma bomba na porta do Supremo Tribunal Federal, fora o que já está relatado no processo tentativa de golpe, né? Há um filme que está passando na Netflix chamado Apocalipse dos Trópicos, que é o seguinte, que é um relato absurdo e contundente sobre o comportamento do Malafaia. Sim. Ele é um elemento, e foi um elemento essencial para a tentativa do golpe. Ele é um manipulador das informações e um dos elementos fundamentais. Acho, inclusive, que veja como o ministro, tido como duro, é condescendente. Esse sujeito chegou em casa e fez uma live. Ontem, né? Ele já deveria ter sido impedido de se manifestar nas redes sociais. Veja, eu não estou aqui para incentivar e dizer que é preciso criar censura. Muito pelo contrário, eu fui um dos autores da medida no Supremo Tribunal Federal para que o Lula desse entrevista. Certo? Nós somos a favor da liberdade total da manifestação do pensamento. Só que é o seguinte, essas pessoas
não estão fazendo crítica ao Supremo Tribunal Federal. Não estão colocando a sua visão em relação às questões jurídicas. Eles estão incentivando ataques pessoais aos ministros do Supremo Tribunal Federal e se utilizando dessas condições para incentivar ataques de outro país ao nosso. Portanto, isso não é liberdade de manifestação de pensamento. É um dos mecanismos essenciais da estrutura que deu o golpe. Veja, e aí eu concordo com o jornalista José, que estava falando aqui agora. José Arbeck. Arbeck. Nome árabe, inclusive. Que é o seguinte, eu tenho repetido o seguinte, que nós estamos vendo, porque o meu livro, Geopolítica da Intervenção, a Verdadeira História da Lava Jato, é um livro sobre a Lava Jato, mas ela parte de uma história em relação à geopolítica e as condições de intervenção dos Estados Unidos no Brasil e na América Latina. Por isso ele começa com a doutrinação das Forças Armadas Brasileiras, que deram o golpe de 64, depois a doutrinação das nossas polícias através da Polícia Federal e o discurso das drogas, a questão do DEA, para chegar ao projeto Pontes, que vai gerar a doutrinação dos nossos juízes e procuradores e gerar a Lava Jato. Bom, esse é o fio da meada. Hoje nós estamos num elemento muito diferente. Nós estamos vendo um ataque frontal do Império Americano à soberania do país. Nós nunca vimos esse ataque frontal. Os Estados Unidos, ele fez escola de tortura no Panamá, ensinou tortura, realizou o golpe de 64, realizou a Lava Jato, realizou o golpe da Dilma, tudo na surdina. Tudo na surdina. Portanto, nós estamos vendo um ataque frontal, mas a questão fundamental é o que nós não estamos vendo. O Napoleão foi o primeiro sujeito, quando as tropas se enfrentavam de frente, a colocar uma parte da tropa para atracar o inimigo pelas costas. E esse é o elemento. Nós estamos vendo uma parte da discussão, sim, mas nós não enxergamos ainda aonde os Estados Unidos e a CIA nos atacará pelas costas. Não tenha dúvida que isso ocorrerá. Isso há uma parte desta guerra híbrida que nós não estamos enxergando ainda. Ela pode ocorrer com desestabilização social. Ela certamente vai utilizar as redes sociais para isso. Ela pode-se ter, inclusive, uma tentativa, além de uma tentativa de homicídio do nosso presidente da República, do nosso vice-presidente da República. A coisa é tão complexa que quem diz que não se tenta matar ou se mata até um líder de direito, até o Bolsonaro. Para se criar uma lógica. Vamos lembrar o seguinte, um dos elementos do golpe de 64 foi o discurso do Cabo Anselmo, que, para quem não conhece, o Cabo Anselmo era um cabo que fez um discurso de esquerda na frente de generais do presidente Jango. Depois se descobriu que ele era um agente da CIA, passou anos entregando os companheiros. Então é o seguinte, nós não estamos... E o Bolsonaro se elegeu com uma facada. Olha, até assassinar o próprio Bolsonaro é possível. Nós não estamos ainda entendendo para onde vai o ataque americano. Agora, do ponto de vista jurídico, sim, o Supremo Tribunal Federal tem condição de decretar a prisão do Bolsonaro. As instituições, por incrível que pareça, do Brasil, Congresso, Senado, o Supremo Tribunal Federal, estão se mantendo absolutamente coesos em relação à democracia brasileira. Outra coisa, sobre os bancos, não acho também, veja, os bancos perderam aí, segundo consta, perderam 41 bilhões de valor em razão, entre aspas, da decisão do Dino. Não tem nada de decisão do Dino. Sim. É realmente uma
uma especulação, certo? Porque quanto vale ainda o Bradesco? Quanto vale o Itaú? Quanto vale esses bancos? Bilhões e bilhões, né? Mas o seguinte, eu não acho que o mercado financeiro apoie uma ruptura clara da democracia brasileira. Isso é ruim para o mercado. Não é à toa que parte do mercado financeiro apoiou a eleição do Lula. É isso aí. Não é à toa. O mercado gosta de ganhar dinheiro, mas ele gosta de estabilidade. Portanto, é preciso... Eu tenho dito o seguinte, nós estamos navegando em mares desconhecidos. Nós não temos condições, nesse momento, de fazer a análise toda. Nós temos condição de fortalecer as instituições e, óbvio, Bolsonaro tem plena condição de ser retirado da prisão domiciliar a qualquer momento, colocado na prisão comum. Essa informação que o doutor Fernando Fernandes aqui, eu acho que é a que a gente mais tem que prestar atenção nas próximas horas. Quero muito agradecer aqui a sua presença, doutor Fernando Fernandes. É sempre um prazer te receber aqui. Muito obrigada. Obrigado.